E aí pessoal, nesse vídeo aí a gente vai ver como trabalhar com o padrão MVC, Model View Controller, dentro do PHP. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esse padrão. Se não ouviram, vai ser o primeiro contato aí com o MVC, mas é bem tranquilo de implementar ele aí dentro do PHP e começar a trabalhar com esse padrão que é bastante utilizado aí no desenvolvimento web, tá ok? Então vamos lá. Seguindo, então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o padrão MVC, que é um padrão bastante utilizado aí agora no desenvolvimento web, no mobile e em várias outras categorias de desenvolvimento aí. O MVC, tá, é o Model View Controller, tá? O objetivo do MVC é separar a parte de domínio da tua aplicação da parte de apresentação. O que, que é a parte de domínio, tá? A parte de domínio é aquela onde você vai trabalhar com o teu banco de dados, que você vai fazer validação de algum objeto, coisas assim. E a parte de apresentação é a tua interface, tá? Então o MVC ele preza por essa separação da interface da tua parte de domínio, de forma que você consiga montar várias interfaces diferentes para um mesmo domínio. O MVC inicialmente ele foi projetado como um padrão de interface gráfica, tá? Então ele não tinha como objetivo inicial a utilização igual a gente tem hoje, como se fosse uma estrutura maior dentro de um software, dentro de um sistema. Mas com o tempo o pessoal viu que a forma como o padrão trabalhava era legal de repente estruturar o sistema como um todo, e então ele passou a ser utilizado assim. O MVC, o diagrama de classes dele é bem parecido com isso aqui, tá? Então você tem a tua view, que é a tua interface gráfica, você tem o teu model, que é a tua parte de domínio, e você tem um controller controlando essas duas coisas aqui. Como que funciona, tá? Então o usuário ele vai interagir aqui com a tua view, tá? Então digamos lá, ele clicou num botão. Essa ação é disparada para o controller. O controller, com base nessa ação que o usuário fez, ele vai verificar se ele precisa fazer alguma modificação no model ou se ele só precisa chamar uma view nova lá para apresentar para o usuário. Se ele precisar fazer modificação no model, ele vem, modifica o model, tá? E seleciona a view apropriada para apresentar também para o usuário essa ação que ele fez ou retorna a mesma view. E daí a view ela vai receber essa ação do controller e ela vai buscar os dados de volta no model para que ela possa ser atualizada ali com base nessas mudanças, caso existam mudanças, tá? Então, esse aqui é o fluxo original do MVC, só que para a web a gente teve que fazer algumas modificações aí por conta da forma como o ambiente web funciona. Então, um exemplo aqui, né, de como seria o MVC, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação, na parte de domínio dela eu tenho coisas armazenadas lá no meu banco de dados, tá? Alguns campos ali, e aqui eu tenho uma interface desktop. Tá? Eu posso utilizar essa mesma parte de domínio para montar, por exemplo, uma interface gráfica para web. Tá? Então eu utilizo o mesmo domínio, só que a minha parte de apresentação ela muda, tá? Então, e as minhas regras de negócio, toda a lógica de validação, ela não deve ser feita dentro da camada de apresentação, justamente porque a apresentação pode mudar. Então, as validações e toda a parte de acesso a banco você tem que fazer dentro da tua parte de domínio, que é o teu model. Bom, para a web, a gente tem basicamente duas formas de trabalhar com o MVC. Uma delas é o MVC Push, tá? Onde os dados eles são empurrados do controller para a view. Então, o que, que acontece? A view ela vai solicitar alguma ação no controller. O controller vai ver se essa ação precisa ser feita no banco de dados ou precisa fazer alguma validação no model. Vai mandar essa solicitação para o model faz a ação, retorna para o controller e o controller retorna para a view. Tá? Então, no caso lá, a view vai fazer um select no banco. Então, ela pede essa ação para o controller pede para o model faz o select no banco, retorna o array com esses dados para o controller e o controller empurra esses dados do banco para a view. Tá? Então a view ela não tem acesso direto ao model, tá? É o controller que faz esse acesso e daí o controller só joga esse array para a view poder trabalhar. Essa forma de utilização do MVC aqui, push, ela é conhecida também como action based, tá? Então é uma forma de trabalhar com o MVC.
e é a mais utilizada quando a gente trabalha com desenvolvimento web, principalmente no PHP, tá? Então é uma das formas que vocês mais vão encontrar trabalhando com MVC. A outra forma que a gente tem de trabalhar com MVC e ir para a web é com MVC Pool. No MVC Pool, a Vue busca os dados no model, então a Vue ela consegue acessar o model. E daí o que acontece aqui? Então a Vue, por exemplo, ela vai fazer um select lá para listar alguma informação lá do banco de dados. A própria Vue vai fazer essa chamada para o model e daí o model vai retornar esses dados para a Vue, sem passar pelo controller. Quando que o controller entra em acesso aqui? Então o usuário clicou num botão lá, que vai modificar alguma coisa aí da Vue. Então essa ação é disparada para o controller e o controller verifica se essa ação pode ser feita, se não pode, se precisa chamar uma outra Vue para fazer isso daí, ou se essa ação vai ter que modificar o model, tá? Se essa ação modificar o model, o controller pede para que o model faça essa modificação, ele retorna para a Vue dizendo, ó, a tua notificação lá de modificação do model foi feita. E a Vue vai lá e daí requisita o model novamente para poder desenhar a interface gráfica para o usuário. Tá? O MVC Pool ele não é tão comum no desenvolvimento web utilizando o PHP, mas o Java implementa isso aqui, tá? Então se você for trabalhar com Java para web, você pode escolher entre trabalhar com push e com pull. No PHP também dá para trabalhar com MVC Pool, só que não é tão comum, tá? Esse formato de utilização do MVC aqui é conhecido como Component Based, tá? Então MVC Push Action Based e Pull como Component Based, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui de MVC, implementar, né? O MVC Push, que é o mais comum, para que vocês entendam aí como que é a carga dessas coisas aqui. Só que antes, a gente só detalhar o que funciona, como que é cada classe aqui, tá? Então, o model lá dentro do MVC, como eu falei, ele é responsável pela parte de negócio da tua aplicação, né, do teu domínio. Ele vai fazer as validações de dados, vai fazer o acesso a DAO, que a gente viu no vídeo passado, e vai trabalhar com toda a parte da lógica de negócio da tua aplicação aí, tá? Na Vue, ela só tem uma responsabilidade que é mostrar essas informações para o usuário, montar a interface gráfica, tá? É a Vue que vai receber as interações do usuário. E é na Vue também que a gente vai trabalhar bastante as questões aí de acessibilidade, usabilidade, experiência de usuário, interface gráfica, tá? Toda aquela coisa bonitinha aí, tá? Então é tudo na Vue que você vai estar fazendo isso daí. A Vue ela não pode conter regras de negócio, tá? Jamais, nenhum tipo de validação deve ser feito dentro da Vue. Mas ela pode conter lógica de programação, tá? Então você pode ter if, você pode ter for, while, que mais? For each, tá? Então isso daí você pode ter dentro da Vue. Justamente porque, por exemplo, vai retornar os dados aqui do banco de dados, é um array. Para mim montar a interface aqui na Vue, eu vou ter que iterar em cima desse array aí, tá? Então, daí a única forma que eu tenho de iterar isso daí é utilizando laços de repetição. Então, eu tenho que usar um for, eu tenho que usar um while, eu tenho que usar alguma coisa assim. Então, lógica de programação você pode utilizar. Você não pode trabalhar com regras de negócio dentro da tua Vue, tá? Então, vou fazer a validação de CPF dentro da minha Vue, tá? Não pode. Justamente porque é uma coisa que pertence ao domínio da tua aplicação e então você tem que fazer essa validação lá no model e não na tua Vue, tá? E nem no controller, tá? Então o pessoal às vezes confunde bastante e coloca a validação de CPF, de data, essas coisas dentro do controller. Lembre que o controller ele só está ali para controlar o fluxo da tua aplicação, tá? Decidir que view que tem que ser carregada, que model que tem que ser disparado e controlar esse caminho de informações aí, tá? Então você não vai fazer nenhuma programação pesada aí dentro do teu controller. Isso tanto no MVC Push quanto no MVC Pull, tá? Então toda a parte pesada da tua aplicação fica no model e daí a view é a parte da interface gráfica e o controller é o que vai funcionar como uma ponte aí entre essas duas classes aí no teu MVC. Para a gente trabalhar com web com MVC, a gente também trabalha com outro padrão que é o Front Controller, tá? Que no nosso caso é o arquivo index.php ou index. Seja lá qual linguagem você esteja utilizando para desenvolver web e servidor. Então ele é o ponto inicial de entrada da tua aplicação e daí é o Front Controller que vai decidir
para onde que ele tem que disparar a requisição, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aqui o nosso editor de texto, tá? Deixem aí iniciado o champ só com o Apache, tá? Não precisa inicializar banco de dados, nada. A gente vai só mostrar aqui, só vou mostrar aqui para vocês como que é a questão do trabalho com o MVC para web aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar as nossas classes lá, view, né, o controller e o model. Então a gente vai pegar aqui, vamos colocar aqui ó, view, olá.php. Uma view na web, ela não é exatamente uma classe, tá? No nosso caso aqui, ela é o próprio HTML, tá? Existem frameworks para desenvolvimento web que tratam a view como se fosse uma classe. Mas aí é implementação do próprio framework, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, sempre que vocês forem trabalhar com algum framework ou alguma implementação diferente, estudem essa implementação, vejam como que ela funciona, porque às vezes a equipe que desenvolveu aquele recurso ela pode estar imaginando o MVC de uma forma diferente de ser trabalhada, tá? Então a view ela pode ser apresentada só como se fosse um arquivo HTML ou também como se fosse uma classe view realmente. Aqui no nosso caso a gente vai fazer a implementação mais comum da view, que é ela sendo o próprio HTML, tá? Então vou pegar aqui o nosso HTML, não tem nada de especial aí, tá? Só olá mundo, tá ok? Vamos criar aí o nosso controller, tá? Então vamos colocar aqui olá controller.php e daí vamos pegar aqui class olá controller. Esse controller nosso a gente vai criar um método padrão dele aqui chamado main. E daí dentro desse main a gente vai carregar uma view que esteja associada com esse controller aí, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo aqui, vamos colocar ó, require ons view olá.php, tá? E vamos criar mais um método aqui só para exemplificar depois, tá? Function test echo test. E vamos criar aqui o nosso model aí, embora a gente nem vá implementar nada nele. Olá model. Opa. Class olá model. Tá? Dentro do model você teria lá métodos para validação, para acesso à tua DAO, para poder acessar o banco de dados, alguma coisa assim, tá? E daí a gente precisa do nosso front controller aí, tá? Então vamos criar aqui o nosso index.php, que é o arquivo que vai ser carregado primeiro aí pelos nossos servidores HTTP. E daí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o controller, tá? Ele vai vir pela URL aí. A gente vai pegar aqui como se fosse o get com C. E também vamos definir o método que vai ser disparado desse controller através do parâmetro m. E daí a gente vai pegar aqui, tá? Objeto new controller objet. Opa, método. Tá ok? Essa é a forma mais simples de utilização, tá? Então não tem muita crise aí nisso daí. Então a gente vai pegar aqui, ó, no nosso localhost, interrogação controller igual a olá controller e método igual main. Opa, undefined index m. Aqui é m, né? M class olá controller. Opa, temos que fazer a carga aí, né? Mas para não precisarmos ficar especificando require once, vamos fazer o SPL autoload, né? Então set include path get include path ponto path separator ponto c dois pontos barra champ barra htdocs.
SPL autoload register. Beleza. Então tá aí, ó. Aí, se você for ver aqui o código fonte, tá? É o HTML lá, que é a nossa view, tá? Então a gente está indicando qual que é o controller e qual que é o método desse controller que tem que ser executado. Aí o nosso front controller, ele recebe esses parâmetros, inicializa o controller e chama o método desse controller aí. Então se eu quiser eu posso passar aqui também o método teste, tá? Então ele vai chamar o método teste do meu controller lá, tá? Ou o método main. E dentro do meu controller, se eu quiser passar coisas para minha view aqui poder trabalhar, tá? Então você vem aqui antes, então vou colocar aqui a mensagem igual a olá mundo do método main, tá? Então eu tenho uma variável mensagem e a gente vai exibir ela aqui, ó. Vamos colocar como um h3 msg, tá? Tá ok? Então qualquer variável que você precise passar aí, você declara antes do require once, tá? Nesse nosso caso aqui, tá? Alguns frameworks permitem que você trabalhe com isso aqui por parâmetro, eles criam métodos diferentes para vincular as views aí dentro do controller. Então, é o que eu falei, cada API, cada framework implementa uma forma de utilização do MVC, tá? Mas a forma mais básica é isso aqui, tá? Você tem um controller, você tem uma view, que é o teu HTML, um front controller que vai disparar as requisições iniciais de entrada da tua aplicação, e daí um model para validar dados, para fazer alguma coisa assim, tá? Então, por exemplo, eu vou validar aqui, ó, fazer um só para ter de exemplo, né? Public function, vamos chamar aqui de equals, tá? X e Y. E ele vai retornar aqui true ou false para mim, tá? Nessa validação. X igual a Y. Então ele vai retornar true ou false para mim, que dependendo dessa simulação de validação que a gente está fazendo aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar no teste. Daí eu quero usar o meu Olá Model lá, tá? Então você vai vir aqui. Aí tem duas formas de trabalhar, tá? Então você pode trabalhar dentro do método ou pode trabalhar fora ali, daí instanciar isso daí dentro do teu método, tá? Então vou colocar aqui só para exemplificar. Require once olá model.php. Ou você pode, como a gente está usando o autoload ali, né? Então ele vai carregar aqui pra gente. Vamos colocar aqui, ó, olá model igual ao new olá model. Opa. Não, é maiúsculo lá. E olá model equals 3 e 5. Dump. Então tá aí, ó. Vamos chamar o nosso teste aqui de volta. Opa. Aí, ó. False, true, tá? Então aí utilizando o model, tá? Você pode fazer essas validações aqui para o controller definir, por exemplo, o que ele precisa fazer. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, ó, if vamos copiar aqui o equals, né? If olá model equals, tá? Se eles forem iguais, eu carrego a minha view lá do HTML. Se não, opa, echo mostra uma mensagem lá, não são iguais.
Tá ok? Então vamos pegar o nosso main aqui de volta. Ó. Não são iguais. Beleza? Então você pode utilizar o model assim, tá? Então toda a parte de validação tá lá no model, a lógica da validação, e daí no controller você só está utilizando essa validação. Não sei como ela está implementada, só estou utilizando ela, tá? É isso daí que o controller tem que fazer. Então nada de fazer validação de CPF, coisas desse tipo aí dentro do controller, tá? Ele pode utilizar as validações lá do model, mas só para definir o fluxo da aplicação, tá? Então eu preciso chamar essa view de volta ou não preciso, eu preciso chamar alguma outra coisa, coisas desse tipo aí. E daí dá pra gente dar uma melhorada aqui, né? Então, tipo, eu tenho no meus controllers o método main sempre vai ser o default. Então, por exemplo, aqui no método, a gente pode verificar se ele está ou não vazio, né? Então, se o usuário não informar o método, eu chamo o main, ou se ele informar o método, aí eu chamo o método que a pessoa passar, tá? Então, posso vir aqui, ó, main, e vamos tirar o método aqui. Tá, só estou informando o controller. Daí, se eu não passar o método, ele chama main, mas se eu chamar o método ali, então eu vou chamar só o teste. Daí ele dispara o método específico que eu chamei. Ou se não, só o método ali que eu já estou trabalhando. E daí, tipo, eu quero tirar a palavra controller aqui. Tá, então você vem aqui, ó, ponto controller. Aí, aqui na URL, você pode passar só o teu nome lá, olá. Então aqui não precisa especificar olá controller. E daí você pode ir fazendo vários tratamentos aí no teu front controller. É só lembrar que é ele que vai sempre carregar a tua aplicação inicialmente. Então o usuário sempre vai entrar por aqui. E daí a partir do momento que ele entrar, daí você distribui para dentro do MVC aí que estiver operando, tá? Então dentro do controller, dentro da view que estiver sendo trabalhada e com o model que também estiver sendo trabalhado, tá ok? Então esse daí é o MVC. Até a próxima, pessoal.